Então, para quem não me conhece, quem está chegando da primeira vez, está começando com a gente, eu sou o Diácono Sandro, eu sou membro da comunidade católica Arca da Aliança, é uma comunidade nova, muitos conhecem a Canção Nova, Shalom, que são comunidades de maior expressão, então a Arca é uma comunidade semelhante a essas, né? É uma comunidade fundada em 1986, aqui em Joinville mesmo, onde nós estamos, e hoje ela está espalhada por uma boa parte do estado de Santa Catarina. Temos casa em Minas Gerais, também na Bahia, e temos uma casa hoje fora no Paraguai. Então, somos uma comunidade nova. E eu sou diácono da Diocese de Joinville, mas sirvo nessa comunidade onde eu já vivo há 21 anos, né? Faz 21 anos que eu pertenço à comunidade Arca da Aliança, então a vocação à Arca veio primeiro do que o diaconato, né? E hoje a gente presta esse serviço aqui, juntamente com o santuário, Padre Anísio, na sua bondade, confiou a mim conduzir um estudo bíblico, então a gente faz uma escola meio que permanente. Como neste mês é o mês da Bíblia e a CNBB nos aconselhou a estudarmos a carta aos Gálatas, e tem bastante estudo, graças a Deus, a gente também resolveu empreender, estudarmos a carta aos Gálatas. Então nós vamos fazer isso a partir de hoje. Quando você não conseguir participar da aula ao vivo, quem está no grupo do WhatsApp, que é o grupo do curso, a gente tem 2 grupos de WhatsApp, ali eu compartilho amanhã, até meio-dia, eu já compartilho um link para você assistir lá no canal, no YouTube. Eu tenho um canal lá, Diácono Sandro Quintino, é o nome lá do canal, e eu compartilho lá e jogo o link para que vocês possam assistir a aula depois, né? Também no Facebook do Santuário fica salvo também, você pode assistir por ali. Então, são formas, jeito de você poder acompanhar. Ok? Eu vou compartilhar aqui a aula para que a gente possa ir acompanhando. Deixa eu compartilhar a apresentação. Ok? Todo mundo tá vendo a imagem aí, tá, né? Ok? Só dá um sinalzinho assim. Então tá bom. Então, nosso conteúdo de estudo é a carta aos Gálatas, né? Gálatas, que é escrito para as comunidades da Galácia, comunidades que ficam nessa região aqui. Na próxima aula nós vamos, ou no decorrer dessa mesmo, nós vamos aprofundar um pouco esse sentido da carta, né? A carta aos Gálatas é uma daquelas cartas que compõe um corpo de cartas de Paulo, chamadas cartas pastorais, mas ela não é uma carta escrita para uma comunidade apenas, mas para um grupo de comunidades que estão nessa região. A carta aos Gálatas é chamada de uma carta circular, que circulou entre os cristãos daquela região, né? E quando a gente fala de carta, é carta mesmo, né? É como aquelas cartas que a gente mandava. São cartas que Paulo manda para as suas comunidades. Comunidade que ele fundou, que ele viu crescer, e ele manda cartas pastorais, chamando atenção para alguma coisa, algumas questões que estão latentes na comunidade. Nós vamos estudar isso, por que Paulo escreve essa carta, qual a intenção dele, e tudo isso a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então, ele escreve para algumas comunidades que estão aqui, os chamados Gálatas, né? Que são cristãos que vivem na Galácia, nessa região aqui. Deixa eu puxar a imagem para o lado de cá agora, para não atrapalhar. Porque, no fundo, eu gosto sempre de ter vocês aqui por perto para ver se tem alguém, se estão acompanhando, se estão cochilando aí, né? Então, eu gosto sempre de ver a imagem de vocês aqui do ladinho. As comunidades da Galácia situavam-se na Ásia Menor, parte meridional da província romana. Sua população era rude e belicosa, era descendente do povo celta. Então, era um povo guerreiro, um povo de guerra, um povo aguerrido, né? Que eram descendentes do povo celta. Embora
nem todos eram descendentes deste povo. Tinha alguns que tinham ido morar naquela região e se tornaram cristãos e que ali viviam, né? Mas são essas as comunidades. São várias comunidades. Depois, ao longo das aulas, a gente vai aprofundar isso. Ele não escreve para uma comunidade só, como eu já disse, mas é uma carta circular, é uma carta que rodou pelas comunidades. Eu imagino, na minha cabeça, eu sempre penso assim, por exemplo, uma paróquia, né? O santuário é privilegiado que só tem o santuário, não tem comunidades. Mas há tempos atrás tinha ali a São Judas, a Sagrada Família, a Rosário, era o Divino Espírito Santo. Então, vamos dizer que tinha uma comunidade mãe e aí as outras comunidades acabavam sendo alcançadas. Então, todas as comunidades que estão nessa região da Ásia Menor, ali na parte meridional da província romana. Então, Paulo escreve para essas comunidades. Paulo visitou a região tanto na sua segunda como na terceira viagem missionária. Isso a gente sabe, né? Paulo ele vai empreender em 3 grandes viagens missionárias. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, né? E a gente tem descrito, que ele visita essa região tanto na segunda como na terceira viagem missionária. Então, nós podemos pegar o livro dos Atos dos Apóstolos. Quem tem a Bíblia por perto, tenha sempre a Bíblia por perto, para que a gente possa fazer um tour pela Sagrada Escritura. Nós vamos fazer muito isso aqui, né? Vamos tocar o texto. Então, Atos 16, 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 6. Ele vai falar sobre isso. Olha ali. Diz assim: atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia. Então, eles estiveram ali, né? Eles atravessaram a Frígia e a província da Galácia. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia, né? Mas eles passaram por ali. Então, eles estiveram ali, e essa aqui é a segunda viagem missionária de Paulo. Se você olhar, não sei se a Bíblia de vocês vai ter, como a minha Bíblia é uma Bíblia simples, é uma Bíblia da Ave Maria, uma edição de estudo, mas é da Ave Maria. Eu gosto de usar essa tradução porque ela é uma tradução que todo mundo tem, é mais fácil de você contextualizar. Embora que para um estudo bíblico se aconselha que se tenha lá uma Bíblia da Tebe para estudos, uma Bíblia do Peregrino, ou então a Bíblia de Jerusalém, né? Mas eu gosto de usar essa daqui porque é mais linguagem do povo. E não muda muito também em termos de texto, de contexto, muda um pouco a questão das palavras, mas no sentido é o mesmo. Ali no capítulo 15, versículo 36, na minha tem um título ali, que é onde começa a segunda viagem de Paulo. Ele já fez a primeira, agora aqui é a segunda viagem. Então, na segunda viagem, ele passou por essa região da Galácia, ali na Ásia Menor. Então, ele passou por ali. Depois, Atos 18, 23. Atos 18, versículo 23. Ó. Paulo, aqui, ele volta a Antioquia, né? E diz assim: em seguida desceu a Antioquia, no finalzinho do versículo 22. Aí se demorou apenas por algum tempo. Partiu de novo sucessivamente às regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Olha que interessante, ó. Então ele partiu de novo para a região da Galácia e da Frígia e ali fortaleceu todos os discípulos. Então ele fez uma visita pastoral, esteve com eles, provavelmente deu uma palavra, a presença dele fortalecendo a fé dos discípulos. Então Paulo esteve ali tanto na segunda quanto na terceira viagem. Não se sabe exatamente quando nem como foram fundadas as comunidades da Galácia. No capítulo 4, versículo 13, o apóstolo narra sua primeira estadia entre os Gálatas. Isso por volta de 50 depois de Cristo. Agora nós vamos lá para a carta aos Gálatas. Põe um dedo lá na carta aos Gálatas e outro dedo nós vamos trabalhar os outros livros da Bíblia. Gálatas, capítulo 4, versículo 13.
Paulo vai falar desse sentido da primeira estadia, da primeira vez que ele esteve ali. Né? Não se sabe quando foi exatamente fundada, mas ele lembra da primeira vez que ele esteve ali. Então, Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Paulo diz assim: estais lembrado de como eu estava doente quando pela primeira vez vos preguei o evangelho. Então, aqui já tem um elemento interessante, que a primeira vez que Paulo esteve ali, ele estava doente, né? Ele estava debilitado. Né? Então, mas ele lembra quando ele esteve ali pela primeira vez. Então, essa carta que nós vamos estudar, a carta aos Gálatas. Nós vamos tocar nisso aqui mais profundamente ao longo das aulas. Hoje é só uma introdução, né? Então, nós estamos tocando aqui, Paulo visitou essas duas comunidades, então se sabe disso, que ele visitou essas duas comunidades. Aqui na carta, ele lembra a primeira vez que ele esteve aqui, né? O apóstolo narra sua primeira estadia entre os Gálatas, e isso é por volta do ano 50 depois de Cristo. Acredita-se que sua escrita se deu por volta de 54 depois de Cristo. Então, Paulo esteve ali por volta do ano 50 e escreveu a carta por volta de 54 depois de Cristo. Então, é o ano da carta. Mais ou menos. Não se tem, assim, certeza absoluta, não, foi no ano 50, 31 de dezembro de 1954. Não tem. Não tem como ter essa base. Mas pelo tempo de missão de Paulo, pelo que se sabe, pelo que se conhece, vai chegar mais ou menos por aqui, por volta de 54 depois de Cristo. Né? Então, nós estamos fazendo uma introdução à carta aos Gálatas. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho sobre o autor. Né? A gente já conhece bem Paulo, mas hoje nós vamos trabalhar um pouquinho quem era Paulo, o autor dessa carta. Né? Hoje, esse é o cardápio da nossa aula de hoje. Por quê? Porque é interessante. E também, já que nós vamos estudar a Bíblia, vamos estudar um pouco mais, não vamos ficar só no trivial da carta. Aqui nós vamos aprofundar, nós temos tempo para isso. Então, a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, quem é o autor da carta? Como que a gente sabe quem é o autor da carta? Vai lá no capítulo 1 de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Então, quem é o autor? Aqui está meio que na cara, né? Porque está ali a saudação já diz, né? Todo mundo acompanhando, todo mundo tranquilo aí? Se for muito rápido, me avisa, por favor, para que vocês consigam acompanhar. Então, ali no começo, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Então, ele está dizendo, olha, eu, Paulo, apóstolo, não por obra humana, nem por vontade própria, mas por graça de Deus, estou escrevendo a todos os irmãos que vivem na Galácia. Eu e meus companheiros. Então, Paulo está sempre rodeado de companheiros. Paulo nunca anda muito sozinho. Mesmo na prisão, ele vai ter companheiros com ele. Né? Paulo tem isso. Né? E, na verdade, não é Paulo. O cristianismo é assim. Né? O cristão ele não vive sozinho. O cristão é sempre em comunidade. Né? Um cristianismo solitário não é cristianismo. Mesmo um monge eremita, ele tem uma experiência muito forte de vida comunitária para ele se tornar um eremita. Né? Então, Paulo está sempre cercado de pessoas. Então, esse é o autor. É Paulo, é o grande São Paulo que nós conhecemos bem. Paulo ou Saulo, então nós vamos estudar um pouco a biografia de Paulo hoje. Nasceu em Tarso, na Cilícia. Como que a gente sabe disso? Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Vamos fazer um tour pela Bíblia hoje, tá? Capítulo 21, 39. Atos dos Apóstolos, 21, versículo 39. Então, onde ele nasceu? Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, que é a Ásia Menor. 21, 39.
Olha ali, ó. Aqui é o contexto da prisão de Paulo, né? A prisão, quando ele vai preso. Então, ele está dando um testemunho, está falando de si mesmo. Daí ele diz assim: Paulo então replicou: Eu sou judeu, natural de Tarso da Cilícia, cidadão dessa ilustre cidade. Então, ele nasceu em Tarso, né? Por isso, Paulo de Tarso, né? Da Cilícia. Aqui é a mesma região ali da Ásia Menor, onde estão essas comunidades da Galácia, onde ele escreve. Então, ele nasceu por volta do ano 5 depois de Cristo, né? No limiar da era cristã, quando está começando a era cristã, ele nasceu. Na carta a Filemon, em 62, quando foi escrita a carta a Filemon, ele se diz um ancião. Vamos lá em Filemon, para nós constatar essa informação. Carta a Filemon. Lá depois de 1ª e 2ª Timóteo, tem a carta a Tito, em seguida, Filemon. Que no fundo, olha só, é uma carta de 25 versículos, a carta a Filemon. Mas ali, Paulo, no versículo 9, vai dizer que ele já é um ancião. Então, ele escreveu essa carta em 62. Prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, idoso como estou, e agora preso por Jesus Cristo. Então, ele já diz que ele já está idoso. Então, ele nasceu por volta do ano 5 depois de Cristo, né? Jesus já tinha 5 anos quando Paulo nasceu. Ele, em 62, ele se diz idoso, então aqui ele estaria mais ou menos com 57 anos, né? Então, essa é um pouco a biografia de Paulo. Paulo era de família israelita, muito fiel às tradições religiosas. Quer dizer, isso aqui que Paulo era um judeu, né? Do povo de Israel. Ele era um judeu praticante. A família dele era muito fiel. Como a gente chega a isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 4. Essas coisas vocês podem ter um caderninho do lado e ir anotando, né? À medida que vão conseguindo, vão anotando. Podem ir sublinhando na Bíblia também. Eu gosto muito de sublinhar minha Bíblia, anotar do ladinho nos rodapés, nas laterais, coisas assim que depois, um dia eu vou dar uma catequese, eu vou falar para alguém, ou eu mesmo quero buscar essa informação, está ali, está marcadinho, está fácil de achar. Atos 26, versículo 4. É ele que está dando um testemunho. Ó. Ele está preso, ele vai diante do rei Agripa e ele vai fazer a sua autodefesa. Então ele diz assim: minha vida, desde a minha primeira juventude, tem decorrido no meio da minha pátria e em Jerusalém, e é conhecida dos judeus. Sabem eles desde longa data, e se quiserem poderão testemunhá-lo, que vivi segundo a seita mais rigorosa de nossa religião, isto é, como fariseu. Então, Paulo era um judeu praticante, ele era um fariseu, ele e a sua família, né? A família de Paulo era uma família tradicional, e ele era um fariseu, um praticante da lei. Seu pai comprara a cidadania romana, de modo que Paulo nasceu como cidadão romano. Então, o pai dele comprou a cidadania romana. Agora, ele já não precisou comprar. Ele nasceu romano. Capítulo 22, versículos do 25 ao 28. 22, do 25 ao 28. Diz assim: quando prenderam ele, né, e iam amarrando ele, iam algemando Paulo. Paulo perguntou a um centurião que estava presente:
É permitido açoitar um cidadão romano que nem sequer foi julgado? Então, eles iam castigá-lo, né? Iam bater nele, iam dar o castigo. Ao ouvir isso, o centurião foi ter com o tribuno e avisou: que vais fazer? Este homem é cidadão romano. Veio o tribuno e perguntou-lhe: dize-me, és romano? Sim, respondeu-lhe. O tribuno replicou: eu adquiri esse direito de cidadão por grande soma de dinheiro. O tribuno disse, né? Eu comprei a, a cidadania romana. Paulo respondeu: pois eu sou de nascimento. Então, Paulo era um cidadão romano. Ele era judeu, do povo de Israel, e era um cidadão romano, por nascimento. Ele nasceu no território romano. Paulo, ele é herdeiro de 3 culturas: hebraica, que é essencialmente religiosa, helenista, filosófica e artista, e romana, de índole jurídica. Então, Paulo era uma pessoa capacitada. Ele era inteligente, ele era culto, ele era estudado, mas também era descendente do povo de Israel e era um cidadão romano. Para a gente ver que Paulo não era qualquer coisa, né? Paulo era alguém muito, muito capacitado, né? Ok, até aqui? Todo mundo embarcado? Então tá bom. Por volta dos 15 anos, foi enviado para Jerusalém, onde foi instruído por Gamaliel. Como a gente sabe disso? Atos 22, versículo 3. Quem está falando? É ele mesmo, ó. Discurso de Paulo aos judeus, ali no capítulo 22. Continuou ele: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, instruí-me aos pés de Gamaliel, em toda a observância da lei de nossos pais, partidário entusiasta da causa de Deus, como todos vós também o sois no dia de hoje. Então, ele está dando um testemunho. Ele, com 15 anos, ele foi levado para ser instruído aos pés de Gamaliel. Então, ele estudou com o grande mestre Gamaliel. Gamaliel aqui traz o nome dele, tem outras partes que Gamaliel aparece, ele é um dos grandes mestres da época de Paulo, né? Então, Paulo, ele estudou, Saulo, então, né? Ele estudou aos pés de Gamaliel. Voltamos, tem mais uma passagem que fala disso, Atos 5:34. Estamos olhando uma biografia de São Paulo, que é aprendizado também. Quando se estuda a Bíblia, é bom a gente saber dessas coisas, né? É bom a gente saber dessas coisas. Atos 5:34. Aqui nós estamos na perseguição dos cristãos de Jerusalém, né? Eles estão sendo perseguidos. E aqui Gamaliel, então, vai falar, olha. Levantou-se, porém, um membro do grande conselho, era Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, e respeitado por todo o povo. Mandou que se retirasse aqueles homens, né, Pedro, que estava ali preso para ser açoitado e queriam matá-los, né? Por um momento, então, lhes disse: homens de Israel, considerai bem o que ides fazer com estes homens. Faz algum tempo, apareceu um certo Teudas, que se considerava um grande homem, e a ele se associaram cerca de 400 homens. Foi morto e todos os seus partidários foram dispersados e reduzidos a nada. Depois desse levantou Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e arrastou o povo consigo. Mas também esse pereceu e todos quantos o seguiam ficaram dispersados. Olha que interessante a sabedoria dele. Agora, pois, eu vos aconselho, não vos metais com estes homens, deixai-os.
Se o seu projeto ou a sua obra provém de homens, por si só será destruída. Mas se provier de Deus, não podereis desfazê-la. Olha a sabedoria de Gamaliel. Eles queriam matar Pedro, matar perseguiam, prendiam e tal, e queriam destruí-los para acabar com. Ele vai dizer: olha, eu acho bom vocês não mexerem com eles, porque se essa coisa vier da cabeça deles, isso aí vai se acabar com eles também. Quando eles partirem, isso acaba. Agora, se vier de Deus, vocês estão correndo um risco de lutar contra Deus. Então, é esse homem aqui que foi o mestre de Paulo, que o introduziu nas leis judaicas, que o introduziu no mundo fariseu e na religião do seu povo. Ok? Então, Paulo, ele era israelita, ele era romano, ele tinha acesso a essas coisas todas, né? Tanto no campo de Roma quanto na vida do povo de Israel. Ele era alguém que conhecia a religião, e não só conhecia, mas ele era um observante da religião judaica, né? Quando ele vai a Damasco perseguindo os cristãos, ele não vai porque ele é uma pessoa muito má. As pessoas às vezes costumam dizer assim: Paulo era um homem mau, um homem terrível. Não, ele é um defensor da lei. E na cabeça dele, ele estava fazendo o que era certo, porque ele é um defensor da lei de Israel. Então, na cabeça de Paulo, ele está fazendo a coisa certa. Nós vamos tocar um pouco mais sobre isso lá na frente. Então, aqui Paulo, com 15 anos, então, ele vai a Jerusalém para estudar, para crescer ali aos pés de Gamaliel. No ano 36 depois de Cristo, Saulo é um ardoroso perseguidor dos cristãos, porque julgava assim servir a Deus. Então, o primeiro momento que nós vamos ver Paulo, ou melhor, Saulo, né, que aqui ainda ele é Saulo, ele vai se tornar Paulo só mais tarde, lá no capítulo 7, versículo 58 do livro dos Atos dos Apóstolos. É a primeira vez que a gente vai ouvir falar alguma coisa sobre Saulo, né? Aqui é a morte de Estevão, né? O proto-mártir, o primeiro mártir da igreja foi Santo Estevão. Ele é um dos 7 diáconos, tal, e que eles vão matá-lo porque ele está pregando a religião de Cristo, né? Está falando sobre Jesus Cristo. Eles vão matar por causa disso. E ali no versículo 58 diz assim, ó: lançaram-no fora, lançaram quem? Levaram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram os mantos aos pés de um moço chamado Saulo, né? As testemunhas quem eram? Os anciãos que foram apedrejar, né? Porque ele tinha blasfemado, então ele morreu apedrejado por blasfêmia, né? Então esse foi o crime de Estevão, e eles matam por blasfêmia. E Saulo era moço, ele não apedrejou, por quê? Porque ele não era ancião ainda, né? Talvez não tivesse autoridade para ajudar a apedrejar. Mas como segurou os casacos, segurou os mantos, então ele estava aprovando aquilo que ali foi feito, né? Então aqui surge o homem chamado Saulo, esse que vai escrever a carta aos Gálatas mais tarde, mas que eu acho bacana a gente conhecer um pouco sobre o autor. Eu gosto de conhecer sobre o autor, eu sempre, nas minhas aulas, eu gosto de trazer o autor, porque conhecendo o autor você vai entender um pouco o jeitão dele escrever, e que tem a ver, né? Às vezes a gente pode ficar naquela mentalidade muito simplista de que a palavra de Deus vem do céu assim pronta. Não, ela passa pelo coração de quem a escreve. Ela passa pela caneta do autor, né? Ele tem uma intenção, ele tem um porquê, né? Ele tem uma liberdade ao escrever. É inspirado por Deus? É claro que é inspirado por Deus, isso é óbvio. Mas ele tem uma liberdade quando ele escreve, ele tem uma intenção. Ele, lá no capítulo 8, versículo 1, ó, e Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Então, depuseram os mantos aos pés dele, e ele havia aprovado a morte de Estevão.
No capítulo 9, versículo 1, ali está 91 seguintes, né? 9, versículo 1, está Saulo de novo, ó. Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se aos príncipes dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Então, Saulo vai aos anciãos e pede uma carta de recomendação, um mandato, né? Um mandato, para que ele pudesse ir às sinagogas de Damasco e ali ele pudesse ter carta branca, porta livre para combater, para perseguir, para levar preso a Jerusalém todos que ele encontrasse seguindo a religião cristã, ou o caminho, porque aqui ainda não é um cristianismo já propriamente dito. Já é, mas ainda não. Aqui se fala a religião do caminho, né? A religião do caminho. Então, o começo do cristianismo começa com esse nome, é o caminho, né? Eles estão no caminho, né? E aí, Saulo, então, vai e ele quer acabar. Por que ele quer acabar? Porque ele é ruim? Porque ele é mau? Porque... Não, ele é muito mau. Não, é porque ele está defendendo a lei, né? Já se diz que muitos, por causa da Bíblia, mataram. Muitos, por causa da lei, destruíram. Por isso que depois ele, mais tarde, vai dizer, a lei mata, né? Então, porque ele defendia a lei, ele vai perseguir os cristãos. Mas qual é a intenção dele? Ele está defendendo a religião judaica, né? Ele está defendendo a religião de Israel, está defendendo, né? Então, a intenção em si não é ruim, mas o que ele está fazendo realmente não é bom, né? Mas ele tem a intenção de defender a lei. Nessa ida de Saulo para perseguir os cristãos, então ele encontra Jesus no caminho de Damasco e se faz seguidor do caminho. Então, aqui no capítulo 9, narra a vocação de Paulo, né? Capítulo 9 narra a vocação de Paulo. Na verdade, narra um encontro pessoal de Paulo com Jesus Cristo, né? Essa foi a grande coisa, porque para nós, o cristianismo, na nossa vida, nós católicos principalmente, nós nos tornamos cristãos pelo batismo, né? É o batismo que nos faz cristãos. Nesse início do cristianismo, primeiro se encontrava com a pessoa de Jesus Cristo, se encantava por ele, talvez através de uma pregação, de uma catequese dos apóstolos, e depois de encantado com isso, pedia, agora eu quero me batizar, porque era gente adulta, era gente com capacidade. Hoje não, hoje batiza criança porque batiza na fé dos pais. Alguns, mais tarde, vão fazer uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Outros, quem sabe, vai viver a sua fé e sem ter uma grande, um impacto muito grande na sua vida com a pessoa de Jesus Cristo. Pode ser. Mas o que nos faz cristãos é o batismo, né? Naquele tempo, ele fez um encontro. Ele está indo perseguir, nós podíamos ler o capítulo 9 inteiro, mas aí a coisa vai longe. Ele está indo para perseguir os cristãos, para prender, mas no meio do caminho brilha uma luz diante dele, e dizem que ele cai do cavalo, mas aqui não tem cavalo nenhum, né? Se a gente procurar na escrita bíblica, a gente não acha cavalo, né? Não acha nenhum cavalo aqui que Paulo caiu. Mas diz que ele cai por terra, né? Ele cai por terra e vê uma luz, ouve uma voz, e isso transforma a vida de Paulo, né? De Saulo, que ele se torna Paulo, né? E aí aqui vai ter uma reviravolta na vida de Saulo, né? É bonito essa passagem, eu até aconselho vocês de anotarem aí para lerem para a próxima aula, né? Leiam esse capítulo 9, essa experiência de Saulo. Se você nunca leu, leia, é belíssimo, isso aqui é fantástico. Se já leu, pode ler de novo com outro olhar, né? Ele se encontra com Jesus, ele cai no chão, os amigos não viram, não viram tudo que ele viu e não escutaram tudo que ele escuta, e levam ele arrastado para dentro da cidade de Damasco, ele é auxiliado. E
Em Damasco, tem um discípulo chamado Ananias, né? Lá no versículo 10, ó. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, disse-lhe, Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu. O Senhor lhe ordenou, levanta-te e vai à rua direita e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Olha aqui que interessante, ó. Saulo está orando. Saulo está orando. Ele está na casa de um homem chamado Judas, vai até lá que Saulo está orando, né? Um homem que perseguia agora está rezando. Com certeza ele já rezava como judeu também, mas agora ele caiu em si, voltou-se para dentro de si, ele caiu ao chão, teve uma luz, né? Um encontro com uma luz que brilhou, que o iluminou. Ele está orando. Este via numa visão, olha, Saulo, né? Aqui entre parênteses. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Então, na mesma visão que Ananias teve, o Saulo também teve a mesma visão. Então, é mais ou menos esse sentido. Ananias respondeu, Senhor, muitos já me falaram deste homem, quantos males ele fez aos teus fiéis em Jerusalém, e aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. E lhe mostrarei tudo o que terá de padecer por meu nome. Ananias então foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobrastes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Então, aqui é a experiência de Paulo com Jesus, com a comunidade cristã que o acolhe, na pessoa de Ananias, é batizado, se faz discípulo. Quando a gente lê a palavra, parece que foi uma coisa assim de uma hora para outra, né? Acontece porque a Bíblia não dá dimensão de tempo. Mas não se sabe se foi num dia, se foi numa semana, se foi dias que isso aconteceu, como que foi isso, nós não sabemos. Mas foi um processo na vida de Saulo. De perseguidor, ele se torna perseguido, né? De tanto que ele era temido, que Ananias disse assim, Senhor, eu não vou não, esse homem não é coisa boa não. Eu não vou lá, porque ele já fez muito, muito mal para o povo em Jerusalém, aqui ele tem carta branca, eu corro perigo de ir lá. E Jesus vai dizer, não, 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 pode ir. Jesus aqui já morreu, já ressuscitou e já se elevou aos céus. Então aqui é uma experiência de Jesus ressuscitado, né? É Jesus ressuscitado que aparece a Saulo e que também fala com Ananias, né? Então é Jesus ressuscitado. Ele está no meio, embora ele já tenha, de corpo, ele já tenha subido aos céus, né? Num primeiro momento, depois desse processo da conversão, Saulo tenta iniciar sua vida missionária em Damasco, mas não é aceito. Retirou-se então por 3 anos para a Arábia, onde tem um amadurecimento na fé. Então, no primeiro momento, ele já se integra na comunidade e começa a pregar. Mas o povo tem medo, né? Ele tem tanta fama, pode ser que ele tenha uma outra intenção, ele vem com esse negócio de pregar para nós aí, ele vai levar a gente preso, vai acontecer. Então, gera uma desconfiança, né? As pessoas nunca acreditam muito numa conversão. As pessoas sempre têm um pé atrás, né? Será? Né? E com Paulo não foi diferente. Então, o que acontece? Ele vai para a região da Arábia, onde tem um amadurecimento na fé. Onde que a gente encontra isso? Gálatas, voltamos lá, Gálatas, capítulo 1, versículo 17 a 19. Vamos lá para a carta que nós vamos estudar. Gálatas, capítulo 1, versículos do 17 ao 19. Vocação de Paulo.
é esse texto. No 17 diz assim: sem ir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, parti para a Arábia. De lá regressei a Damasco. 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Então, ele vai para a Arábia, ele regressa a Damasco. 3 anos depois, ele sobe então a Jerusalém para conhecer Cefas, quer dizer que foi conhecer Pedro, né? Esse Cefas aqui é Pedro, a pedra, né? Kefas, né? Então é Pedro. Ele vai a Jerusalém para conhecer Pedro, e aí ele fica com Pedro 15 dias. Na verdade, ele está falando aqui do concílio de Jerusalém já, aquele momento do concílio. Nós vamos estudar sobre isso ainda. Ele vai conhecer Pedro, mas ele fica 3 anos na Arábia. Por quê? Porque ali onde ele tinha a má fama, eles não acolhem ele. Eles não acolhem ele, ficam com medo dele. Então ele precisa amadurecer sua fé em uma outra região. Então ele vai para a Arábia. Ao final desse tempo, ele retorna a Damasco e os judeus começam a tramar a sua morte. Atos 9, 23, 25. Ó. Depois desse tempo, ele voltou. Ele voltou. Decorridos alguns dias, os judeus deliberaram em conselho matá-lo. Matar quem? Saulo ou Paulo. Essas intenções chegaram ao conhecimento de Saulo. Guardavam ele as portas de dia e de noite para matá-lo. Mas os discípulos, tomando-o de noite, fizeram-no descer pela muralha dentro de um cesto. Então, eles iam matar Saulo, né? Mas os discípulos botaram ele dentro de um balaio, dentro de um cesto, e desceram ele pela janela para salvar Saulo. Então, aqui já começa, ó, no começo do capítulo 9, ele é perseguidor. No final aqui, no versículo 25, ele se torna perseguido por causa de Jesus, né? Se antes ele era perseguidor, no caminho há um processo de conversão, de mudança, e aqui já se passaram 3 anos, ele se torna, então, perseguido. Então, esse é o autor da carta aos Gálatas. Nós estamos lançando um olhar também na vida de Paulo. No retorno a Tarso, ele deve ter permanecido aí por uns 5 anos, até ser solicitado por Barnabé para ajudar em sua missão na Antioquia. Atos 11, 25. Então, ele permanece ali por volta de uns 5 anos em Tarso, fica por ali. Depois, ele vai ser requisitado por Barnabé para ajudar em sua missão em Antioquia. Atos 11, 25. Olha aqui. Em seguida, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Achou e levou-o a Antioquia. Então, Barnabé vai buscar Saulo, né? Se antes tinha uma certa desconfiança, agora eles já querem ele por perto. Opa, agora ele já foi provado na fé, já viveu 5 anos, não é mais um neoconvertido, então agora ele já vai ser convocado para a missão. Então, Barnabé busca ele para uma missão. Esta missão produz frutos, de modo que em 44, né, mais ou menos 44 depois de Cristo, os dois são enviados para levar uma coleta aos pobres de Jerusalém, versículo 27, aqui no capítulo 11. Ó. Eles ficam durante um ano, no versículo 26 ali, diz assim, durante um ano inteiro eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão, de maneira que em Antioquia é que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados pelo nome de cristão. Olha aqui. Aqui agora é que eles vão ser chamados de cristão. Na Antioquia foi o primeiro lugar onde vai ser chamado de cristãos. Então a missão deu certo, borbulhou, o povo se converteu. E ali começou a ser chamado de cristãos. No versículo 27, então, diz assim, por aqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e deu a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em toda a terra. Esta, com efeito, veio no reinado de Cláudio. Os discípulos resolveram
cada um conforme as suas posses, enviaram socorro aos irmãos da Judéia. Assim o fizeram e enviaram aos anciãos por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, eles vão a Jerusalém para levar uma coleta. Fizeram uma coleta, ele não sabe que tamanho era essa coleta, e eles vão levar essa coleta, né? Do regresso a Antioquia, em 45, são enviados com Marcos em apostolado às terras distantes, no capítulo 13, versículo 1 a 3. Ó. Então, aqui é a primeira viagem missionária, no capítulo 13, do 1 ao 3. Então, eles voltam a Antioquia e agora eles vão ser enviados. Havia, então, na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhe as mãos e os despediram. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia e dali chegaram para a ilha de Chipre. Chegados a Salamínia, pregaram a palavra de Deus nas sinagogas. Então, aqui é a primeira viagem missionária, né? Então, aqui é a primeira viagem missionária. No capítulo 13, versículo 1 até o 15:35. Aqui é a primeira viagem missionária. Primeira viagem é a consequência dela, né? Como consequência da primeira viagem, as questões com os judaizantes, que não queriam que os pagãos fossem batizados sem aderirem à lei de Moisés. Então, eles vão pregar e daí gera um conflito, porque nós estamos no início da igreja, a igreja nasce de duas realidades. Por um lado, os pagãos, que são os gregos, que são quem não era judeu era pagão. Tudo que não era judeu era chamado de pagão. Para nós, pagão é quem não é batizado, né? A gente tem isso, né? Hoje já não se fala muito mais, mas antigamente as pessoas mais antigas falavam muito essa palavra, é pagão, porque não é batizado, né? Então, para a Bíblia, pagão é quem não é judeu. Não é judeu, é chamado de gentil ou pagão, né? Gentinha e pagão, né? Então, surgem essas duas realidades de igreja. Os que vinham do judaísmo, que se converteram ao cristianismo, os que eram pagãos, que se converteram ao cristianismo, e aqui nasce a igreja. Só que havia alguns problemas, porque os que vinham do judaísmo achavam que quem vinha do paganismo primeiro tinha que ser circuncidado, se fazer judeu, para depois ser batizado. Então aqui começam as crises. Tinha que viver a lei que eles tinham, as tradições judaicas, e antes para depois se tornar cristão. Então está uma confusão danada. E quando eles voltam da primeira viagem missionária, então eles voltam com essa demanda. Então, eles voltam com essa situação. As questões com os judaizantes, que não queriam que os pagãos fossem batizados, sem primeiro aderirem à lei de Moisés. Então, no capítulo 15, versículo 1, aqui, no capítulo 15, então, vai acontecer o Concílio de Jerusalém, que é por causa dessas coisas que eles vão a Jerusalém visitar Pedro e os outros apóstolos que estão ali, para eles chegarem a um consenso. Então, é o primeiro concílio, quer dizer, o primeiro conselho, né? Então, aqui é tido como o primeiro concílio da igreja, o Concílio de Jerusalém. Mas é o primeiro conselho, ainda não é um concílio em si, mas já é um embrião de concílio, que é o primeiro conselho. Eles precisam, já tem um atrito aqui. Ou nós vamos decidir o que é, o que não é, ou não vai dar certo esse negócio. Então, eles vão visitar Pedro e os outros apóstolos, né? O Concílio de Jerusalém é o único encontro entre Pedro e Paulo. E, basicamente, a grande crise é: se pode comer carne sacrificada, é a questão da comida, e a questão da circuncisão. Esse é o grande problema que vai acontecer aqui na primeira viagem missionária. E quando eles chegam, então, eles vão a Jerusalém
para falar com Pedro e os outros apóstolos, para fazer um concílio para decidir isso. Então, o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos trata dessa realidade. Quem quiser ler depois pode ler também, aprofundar, é bem bacana. Mas lá no versículo 28 e 29, então, eles tomam uma decisão. Eles decidem. Tá bom, se é isso, então vamos decidir. O que se deve, o que não deve, o que é essencial para o cristianismo? Eles decidem, então, com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né? Olha que eu acho bonito isso aqui nos Atos dos Apóstolos, ó. Ó. Com efeito, eles vão dar aqui, então, o veredito do concílio, da reunião. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte indispensável. Eu acho muito interessante essa linguagem aqui dos Atos. O Espírito Santo e nós. É duas partes, né? Pareceu bem. Por quê? Porque eles são conduzidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo aqui já toma uma dimensão de pessoa, né? Eles entendem que é a inspiração. Pareceu bem para o Espírito Santo e nós não vos impor outro peso, a não ser que vos abstenhais de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas fareis bem de vos guardar conscienciosamente a Deus. Então, eles decidem, não, a circuncisão não precisa mais, que cai agora o peso da circuncisão, não tem necessidade. Mas que vocês cuidem para não comer as carnes sacrificadas aos ídolos, não participem do banquete dos ídolos. Né? Então, eles decidem, essa é a decisão. Mas o que é interessante é que esse Paulo, que se converteu depois, que era um perseguidor, agora se torna perseguido, agora se junta aos apóstolos para tomar as decisões que vão conduzir a igreja. Por isso vai-se dizer que Pedro e Paulo são as duas colunas da igreja. Por um lado, Pedro, ele representa a questão da ortodoxia, Paulo é esse impulso missionário. Paulo é o apóstolo dos gentios, que vai desbravar, que vai fundar a comunidade. E que vai mesmo, né? Então, esse é o autor da carta aos Gálatas, como é autor de 12 a 13 cartas do Novo Testamento. É o que mais tem cartas no Novo Testamento, né? Então, ele faz a primeira viagem, fecha no concílio, ele vai fazer uma segunda viagem, né? Deixa eu só olhar aqui a hora, porque a hora voa, né? E é bastante conteúdo. Então, ele faz uma segunda viagem missionária no ano 50, 53 depois de Cristo, mais ou menos, que vai ali do Atos, capítulo 15, versículo 36, tem ali em cima, ali tem a segunda viagem de Paulo com Silas. Aqui é interessante, né? Um dia a gente podia estudar Atos dos Apóstolos para falar sobre isso, mas não dá, senão a gente começar a tocar nessas coisas, o estudo não rende. Então, no capítulo 15, 36, até o 18, 17 é a segunda viagem, né? Até o capítulo 18 vai ser a segunda viagem. Depois ele faz uma terceira viagem missionária, final de 53 ou 54 até 58, né? Do Atos 18, 28 até o 20, 38. Então, isso aqui é o que cobre a terceira viagem missionária. Então, Paulo faz 3 grandes viagens missionárias. Nessas viagens, então, ele funda as comunidades, ele evangeliza em alguns lugares, ele fortalece a fé do povo, aquelas comunidades que ele fez na primeira viagem, ele vai voltar a elas depois, para fazer uma pastoral mesmo. Ele vai como um pastor visitar suas comunidades. Ao final da terceira viagem, Paulo é preso pela primeira vez, Atos 21, 27. Então, ó, aqui, ó. No capítulo 21, está ali, viagem a Jerusalém. No versículo 27, capítulo 21, 27, ele é preso. Ele é preso pela primeira vez. Fica ali 2 anos esperando um julgamento, lá em Atos 24, 27 vai falar sobre isso, capítulo 24, 27. Diz assim, então ele foi preso ali no
21, 27, ele foi preso. No 24, 27, diz assim: decorridos 2 anos. Então, já tinha se passado 2 anos de prisão. Então, ele fica 2 anos esperando. Daí, aqui ele vai apelar a Roma. Como ele é um cidadão romano, ele só pode ser julgado por Roma, porque a prisão, o crime era sério, como diz a história, né? O crime de Paulo é pregar em nome de Cristo, e é por isso que ele vai preso. Mas vai preso. Então, aqui ele vai ficar 2 anos. No capítulo 25, versículo 11, ele então se defende e ele é transferido. Ele é transferido no capítulo 27, 1 até o 28, 16. 27, versículo 1 até o 28, 16. Então, é a viagem, né? Ó, partida de Paulo para Roma. Então, ele apela para Roma, ele quer ser julgado em Roma, e ele, então, aqui ele está sendo transferido. Ele vai a Roma e ele fica de 61 até 63 ali, preso. Ele fica preso. Fica preso. Então, Paulo suporta muitas cadeias, né? Muitas cadeias. Da cadeia, do cativeiro, tem cartas chamadas cartas do cativeiro, né? Cartas de Paulo do cativeiro. O resto da vida de Paulo nos é incerta. Acredita-se que passou de Roma para a Espanha, onde desejava ir para atingir os confins do mundo. Onde nós encontramos isso? Romanos 15 ao 24, onde vai falar sobre essa aí, por onde ele queria ir, onde ele queria chegar. Romanos 15 e 24. Romanos 15 e 24. Ele diz assim: mas no momento vou a Jerusalém para ajudar aos irmãos. Espero ver-vos de passagem quando for à Espanha. Espero também ser por vós conduzido até lá, depois que tiver satisfeito, ao menos em parte, o meu desejo de estar convosco. Então, ele está escrevendo aos romanos, ele quer ir até eles, e depois ele quer ir até a Espanha. Era sonho de Paulo ir à Espanha, porque era o sentido de... Era o que se conhecia, era a Espanha. Então, ele queria ir aos confins do mundo anunciando Jesus Cristo. Então, ele tinha esse sonho. E se tem que ele deve ter ido. Da Espanha terá voltado para o Oriente, onde se julga que escreveu mais 2 cartas ditas pastorais, 1 Timóteo e Tito, entre os anos 64 e 66. Quando foi preso novamente e levado para Roma, em um cativeiro mais penoso, em prisão comum, que está descrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. 4, 11. Então, aqui, ok, todo mundo embarcado, perderam a rota. Então, com o GPS aí. Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Ele está preso aqui, né? Preso. Exemplo de Paulo e sua despedida e recomendações. No versículo 10, ele diz assim, no versículo 9, ele está falando para Timóteo: procura vir ter comigo quanto antes. Demas me abandonou por amor às coisas do século presente e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é bem útil para o ministério. Então, aqui, acredita-se que foi esse cativeiro onde ele foi levado a Roma, e ele está num cativeiro mais penoso, que é uma prisão comum. Né? Então, agora aqui, ele está numa prisão comum.
é de crer que sua sentença de morte se deu no ano de 67. Então, se acredita que o Paulo morre em 67. Né? Ele apela para ir a Roma, ele quer pregar em Roma, e Paulo, então, faz a grande pregação da sua vida em Roma, que é a maior de todas as pregações de Paulo, que é o seu martírio. Né? Quem já teve a oportunidade de ir a Roma, provavelmente já teve a oportunidade de ir lá nas Três Fontes, né? Na Trifontaine, onde se acredita que a cabeça de Paulo, depois de ser decapitada, ficou 3 vezes no chão, de onde surgiu 3 fontes. Né? Se reza a lenda que isso aconteceu, mas está lá o marco do martírio de Paulo, onde ele faz a sua grande pregação, que é o martírio. Né? Então, para a gente ver a história de Paulo, Paulo que começa como um perseguidor, mas se torna um perseguido por causa do evangelho. Né? Então, essa é a história do autor desta carta. Né? Assim terminou sua missão. Se não tivesse feito, o cristianismo teria se tornado apenas uma seita judaica. Então, assim Paulo termina sua missão, como um mártir. Se ele não tivesse feito, o cristianismo seria mais uma seita judaica, né? Seria mais um puxadinho ali, né? Mas Paulo, em prol da causa, padeceu horrivelmente durante toda a sua carreira apostólica, como está descrito lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 23. 11, 23, desculpa, 12, do 7 ao 10. Anota aí, depois vocês leem essas passagens, onde ele vai falar o que ele sofreu por causa de Cristo, né? O que ele sofreu. Das missões de Paulo, frutificaram 13 cartas. Aqui é um texto de um outro curso que eu dei, mas aqui nós não vamos estudar as 13 cartas, né? Aqui são as 13 cartas, né? Quais são elas? 1ª e 2ª Tessalonicenses, Gálatas, que é nosso cardápio, 1ª e 2ª Coríntios, Romanos, as cartas do cativeiro, então, as 3, ou 4, como queiram, Filemon, Filipenses, Colossenses e Efésios, e as epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Então, são 13 cartas de Paulo que ele escreveu dessa sua grande missão. As cartas foram cartas escritas para comunidades, para pessoas, para regiões, como no caso da carta aos Gálatas, e assim por diante. A redação das cartas. Como que Paulo escrevia as cartas? Isso aqui é interessante, para a gente ter uma noção do esforço que foi feito para que a Bíblia chegasse até nós. Né? Para a gente ter uma noção, porque a gente não tem noção. Para nós, hoje, tudo é muito fácil. Né? Se você quer escrever, tem gente que digita rápido e em 2 horas ele digita um calhamaço. Né? Mas naquele tempo era muito difícil. Né? Então, na antiguidade, a tarefa de escrever era difícil e lenta. Usava-se como material o papiro, ou então pergaminho. Papiro, o que era? Tem hoje, em alguns lugares, a gente vê, tem uma plantinha, que na arca tem papiro. Então, cortava aquela planta em lâminas, cortava em lâminas bem fininhas e deixava secar. Depois juntava elas e fazia como se fossem tabuinhas. E a escrita era codificada, não era uma escrita corrida igual a nossa, era codificada. Pergaminho era couro, né? Couro do animal, couro do boi, couro de cabra, que era muito usado, que é mais macio. Então fazia-se os pergaminhos. E ali que era escrito, né? No capítulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, dá uma olhadinha lá. Paulo está pedindo para que leve para ele os livros e os pergaminhos. Então, provavelmente, Paulo escrevia nos pergaminhos, né? Então, ele está pedindo para que leve para ele, né? Trazei os livros, se for ter comigo, leva os livros e os pergaminhos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Então, o material que se escrevia sobre era o pergaminho ou o papiro, né?
A caneta eram estiletes feitos de planta, né? Talvez de um bambu, alguma coisa assim, que fazia um estilete de planta, ou então pena de ganso. Então, ia codificando com um estilete ou pena de ganso. Olha só que interessante. Acreditava-se que Paulo não escrevia diretamente as cartas, mas recorria a bons escribas, como Tércio, dá uma olhadinha lá em Romanos, capítulo 16, 22. Capítulo 16, da carta aos Romanos, 22. É uma carta acreditada a Paulo. Paulo que escreveu. Mas, olha ali que interessante. Eu, Tércio, que escrevi essa carta, vos saúdo no Senhor. Então, olha só. Tércio era provavelmente um escriba, alguém que sabia, era alguém que escrevia, e que Saulo ditava, né? Tem Tércio, Silvano e Timóteo, eram escribas, que provavelmente andavam com Paulo e que escrevia. A gente tem isso, por exemplo, nas nossas reuniões, assembleias pastorais, não tem? A assembleia está correndo e tem um secretário ali que está escrevendo aquelas atas, né? Depois vai ler aquilo, dá um trabalho para ler aquilo, né? Começa a ler a ata e não terminava mais. E aqui, Saulo, então, tem escribas. Tércio, Silvano, Timóteo, a quem Paulo ditava, e isso sempre durante a noite, pois durante o dia ele trabalhava como curtidor de couro e fabricante de tendas. Embora o apóstolo soubesse escrever o que tenha feito, como podemos ver em Gálatas, que é a carta que nós vamos tocar, capítulo 6, versículo 11. Vamos dar uma olhadinha lá para nós tirarmos a cisma. Então, Saulo sabia escrever, só que também ele recorria a escribas que andavam com ele, que eram seus companheiros de missão. Então, aqui essa carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 11, é Paulo que está dizendo, ó, é a conclusão da carta e desejo final. Vede com que tamanho de letras vos escrevo, de próprio punho. Então, é ele mesmo que está escrevendo. Essa carta ele escreveu com seu punho. Mas tem outras cartas que provavelmente ele tenha recorrido a escribas. Pessoas que eram mais rápido para escrever, sei lá, ou que enquanto ele pregava, escreviam, não se sabe direito, mas se tem essa informação. Mas é interessante, ó, Paulo trabalhava de dia como curtidor de couro e fabricante de tenda. Essa era a profissão de Paulo. Se um dia perguntarem para você qual era a profissão de Paulo, né? Paulo era alguém que, para ele, era a grande coisa de Paulo, era não depender da pregação. Mas para ele era um valor dizer que ele trabalhava para se sustentar. Ele nunca quis ser pesado a ninguém. Essa é uma das bandeiras de Paulo ao longo da sua missão. Ele escrevia, então, à noite, a luz era fraca e amarelada, né? Imagine, no nosso tempo, eu peguei luz de lamparina, não sei se vocês pegaram também, alguns de interior viu luz de lamparina, né? A luz da noite, imagine como era naquele tempo. Era amarelada, de azeite. As posições para escrever eram incômodas, pois escrevia-se sobre almofadas ou no próprio chão. Para escrever 3 sílabas, demorava 1 minuto e 1 hora para atingir 72 palavras. Dessa forma, julga-se que a carta aos Romanos, que tem 16 capítulos e 6.701 palavras, tenha levado mais de 98 horas para ser escrita, sendo utilizadas 50 folhas de papiro com 2,26 m de comprimento por 60 de largura. Isso equivale de 32 a 49 noites trabalhadas, sendo que se trabalhava cerca de 2 a 3 horas por noite, e levando em conta os acréscimos,
por conta dos imprevistos da vida, como, por exemplo, doença, alguma coisa que aconteceu que não deu certo, perseguição, fuga, né? Então, para a gente ter uma noção do que foi feito de esforço para que a Bíblia chegasse até a nós, né? O que foi feito de esforço para que essa palavra chegasse até a gente. E tudo isso era trabalho de Paulo, porque às vezes a gente acha que a Sagrada Escritura caiu do céu pronta. Não. Houve suor, houve esforço, houve luta, houve vontade, houve desejo, houve doação para que ela chegasse até nós nos dias de hoje. E assim, nós finalizamos o conteúdo da nossa aula de hoje, né? Deixa eu já interromper aqui. Eu sei que a hora já foi, a nossa ideia é não passarmos muito de 1 hora, mas eu queria dar essa base do panorama da vida do autor, de como se escrevia. Eu acho que isso é bacana, isso é interessante para nós, para a gente saber quem escreveu, né? Então, quem foi esse homem que escreveu? Não foi alguém que um dia sentou, abaixou a cabeça e disse assim, eu vou escrever uma carta. Não, a carta surge da vida, né? Da vida, da dinâmica da vida da comunidade, né? Não é uma carta assim que ele psicografa, que um dia... Não, ele vai tratar de assuntos próprios da comunidade. Lá está acontecendo uma coisa e ele vai responder aquilo, né? Hoje a gente vê as encíclicas do Papa, né? As exortações apostólicas do Papa. Agora, há pouco tempo, o Papa escreveu aquela Laudato Si sobre a casa comum, a natureza. Ele está atento ao que acontece no mundo e escreve. E Paulo também, quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele quer tratar de um assunto próprio daquelas comunidades. Tem coisa acontecendo e ele vai mandar uma carta para dar resposta, para exortar, para pôr a comunidade no caminho, né? Não é uma coisa mágica, é uma coisa inspirada por Deus, mas tem uma intenção do autor por trás, né? Ele tem uma intenção, ele tem um assunto que ele quer tratar, ele vai defender a fé, vai defender a vida de Cristo, vai defender a comunidade, né? Então, a partir daquilo que ele escreve. Então, para a gente entrar no panorama, saber como era a redação, né? Quem foi que escreveu, o processo da vida de Paulo, né? Paulo é alguém que se converte, que muda de vida, que encontra com Jesus e que de perseguidor se torna perseguido. Se ele matava, agora ele vai entregar a vida por causa de Jesus Cristo, né? E não só ele, mas todos os do tempo, os primeiros, todos são mártires, né? O único que morre de velho, nós já estudamos sobre isso quando estudamos Apocalipse, é São João. Os outros todos vão morrendo mártires ao longo dos primeiros tempos do cristianismo. Ok, minha gente? Desculpa, hoje eu aluguei vocês um pouco mais do que era a proposta, mas eu acho que valeu a pena. Eu vou fechar por aqui. Quem depois vai assistir até aqui, tá? Vou finalizar a gravação.